Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 19 de setembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Estamos em plena Semana Nacional do Trânsito e o Bom Dia Baixada não poderia deixar de abordar o tema. Para tratar do assunto, recebemos o secretário da Secretaria de Trânsito e Transporte de São Vicente, Alexandre de Almeida Costa, o Coronel Almeida. Seja muito bem-vindo, secretário, ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E também Luciana Beck, diretora de Planejamento e Projetos da CET Santos. Luciane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E a partir de agora, você também é nosso convidado, pode interagir tanto com a Luciane quanto com o Coronel Almeida pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Ao longo de toda a semana, vão acontecer ações tanto em Santos quanto em São Vicente. O que São Vicente está preparando, o que está acontecendo para o público do ponto de vista da conscientização do trânsito e Santos também? Perfeito. Bom, a campanha nacional, a campanha da Semana Nacional de Trânsito deste ano, ela fala, nós somos o trânsito. Por que esse tema, né? Porque esse tema, ele não aborda o ciclista, só o pedestre, só o motorista, ele aborda todas as pessoas que estão participando do trânsito. Então, ela chama todos a participarem. Até porque o pedestre também é motorista, também é ciclista, claro, e vice-versa. Claro. Então, ela chama atenção, todos têm que participar. É uma conscientização geral, porque não adianta você ter um participante com toda essa consciência e os demais não. Sim. Né? Então, as ações, elas são voltadas realmente para todas as pessoas que participam do trânsito, ou seja, todos nós. Né? Nós começamos a Semana Nacional ontem com uma abordagem com hippies, né, com um veículo antigo, brincando com os hippies, para de uma forma assim, agradável. Exatamente. E também mais leve. Exatamente, para você conseguir realmente chegar nas pessoas, né? E como foi a receptividade? Foi muito boa a receptividade. E a ideia é paz e amor no trânsito. Por quê? Com os hippies daquela época, o paz e amor. E a gente teve, assim, muitas pessoas da terceira idade, que às vezes é muito difícil você conseguir uma abordagem, né? Crianças, foi uma coisa muito legal, porque você realmente conseguiu trazer todo mundo para conversar com a gente. Então, começamos dessa forma. No sábado agora, no dia 22, que é o dia sem carro, né? Nós vamos fazer uma abordagem voltada para o ciclista, que aí acaba sendo até um incentivo ao não uso, né, do veículo. No domingo, na Rua de Lazer, que nós temos na Orla da Praia, nós vamos fazer uma abordagem voltada para as crianças, com os buguinhos de trânsito, vamos passando uma orientação para eles. E na sequência da semana, nós vamos entregar uns saquinhos de lixo com a informação Paz no Trânsito, e aí sim a gente consegue também abordar todos os demais motoristas. Então, é uma semana que a gente conseguiu distribuir, né, para todos os participantes do trânsito e chamá-los para essa conscientização que é muito importante. E em São Vicente, como que todos esses públicos estão sendo abordados? Porque não são poucos, né? Não, como ela disse, nós somos o trânsito, né? Todos somos o trânsito. Nós nascemos na maternidade, nós já embarcamos num veículo para irmos para casa. Exatamente. E ontem nós começamos com uma palestra, né? O idoso e o trânsito contemporâneo. Nós verificamos nas nossas estatísticas de mortes no trânsito que o pedestre é uma das maiores vítimas e entre elas o idoso. Então, nós fizemos uma palestra na Câmara Municipal de São Vicente, mais de 200 pessoas presentes, idosos, jovens, né, todas as faixas etárias, onde o agente de trânsito, Alexandre, ele explanou, né, algumas circunstâncias do Código de Trânsito que os idosos têm direito, a questão da travessia, como deve ser feita, os cuidados que o idoso deve ter, ou seja, ele fez um contexto geral, um apanhado geral para o idoso. E para todos que estavam lá, que na verdade, tudo que serve para o idoso serve para o jovem. Até porque o adulto de hoje, o jovem de hoje, vai ser o idoso de amanhã, né? Com certeza. Hoje, nós faremos uma ação com relação ao uso de bebida alcoólica. Nós vamos fazer uma abordagem nos bares da Orla da Praia e nos quiosques da Praia do Itararé. Nós vamos estar com o tilômetro oficial, né, aferido e perimetro, onde nós vamos fazer a abordagem às pessoas que estão na mesa, verificar como que ela se sente, né? Se ela está bem para dirigir, e vamos convidá-la a fazer o teste
do famoso bafômetro. Bafômetro. E vamos aferir qual que seria a condição dela naquele momento. Se eventualmente ela falar, não, estou legal, a gente vai aferir e falar, olha, o resultado hoje, se você estivesse no trânsito, seria autuado, você não seria autuado, né? É crime, não é crime. Então a gente vai passar com essa situação para conscientizá-lo, né, que beber e dirigir não combina. Literalmente então esse é o nosso combinam. objetivo. E, faremos também algumas ações de reforço à travessia de pedestre na faixa e a faixa viva, com divulgação de panfletos, de algumas faixas. Nós vamos usar, onde a faixa viva, nós vamos estender uma faixa mostrando qual o sinal, o que o motorista deve fazer, o respeito que ele deve ter pelo pedestre. E algumas ações educativas em escolas, algumas palestras, e o tema vai ser variar de acordo com a faixa etária da escola, né? Até para que a linguagem seja própria para cada idade. Exatamente, nós vamos trabalhar de acordo com o público daquela escola, a necessidade da escola, que as escolas estão mandando pedido para nós, e ela explicou que é a necessidade. Então nós vamos trabalhar, né, especificamente naquele item, naquele quesito que ela sente necessidade. Dirigir embriagado e dirigir falando no celular. Hoje a legislação ela está cada vez mais rígida contra essas infrações. No entanto, a gente ainda encontra motoristas que dirigem falando no celular ou respondem mensagem dirigindo o carro e, pior, dirigem ainda embriagados. É tão perigoso dirigir falando no celular quanto dirigir embriagado, né? Sem dúvida. Você pode até assemelhar, é igual ou até pior, né? Dependendo do nível alcoólico, obviamente. Mas, tanto que o Código Nacional de Trânsito, ele fez, de acordo com as mudanças, né? Porque antes você usava o celular, você falando, Sim. né? Era mais falância, né? Hoje você usa o celular teclando. Sim. Em redes sociais, principalmente o WhatsApp, Sim. né? Então, com essa mudança também de comportamento do uso, não só você falando Da e fala. segurando, o código, foram feitas alterações. Inclusive, quando você tecla, é uma multa gravíssima. Sim. Né? Ela é bem diferente de você simplesmente Estar falando. falar no celular, que também é uma multa, ela é média e que também é muito séria. O que as pessoas têm que se conscientizar é que quando elas estão usando o celular, elas estão zero atentas ao trânsito. E é importante destacar que mesmo com o veículo parado, você ainda está em trânsito. Você quer usar o celular, você para num lugar permitido, o estacionamento, e você utiliza. Enquanto você está no trânsito, parou no sinal vermelho, mas eu estou parado. Você está parado, só que você está teclando. Aí você está teclando, o sinal Abre o sinal. Abriu o sinal. E você prende o trânsito todinho. Você está prendendo o trânsito. E não só está prendendo o trânsito, como a pessoa já fica nervosa. Você cria uma situação de conflito totalmente desnecessária para aquela situação. Então, assim, você não tem só a situação de causar um acidente, mas também de causar um conflito todo no trânsito totalmente desnecessário. Em Santos, as autuações, como elas estão? Elas aumentaram? Elas estão estabilizadas? Elas aumentaram em 13%. Nós tivemos um acréscimo de 13% nessas autuações. É um tipo de autuação que não é tão simples de você... Sim. Né? O veículo está em movimento, você tem que fazer essa constatação, mesmo com o veículo parado no sinal, né? Não é uma autuação que seja tão simples de você verificar. Mas para você ver, não é tão simples de verificar. E nós já tivemos um acréscimo de 13%, né? É porque a gente sabe também que o celular está ficando cada vez mais acessível. Sim. As pessoas cada vez mais têm um celular, às vezes dois. E etc., né? Mesmo os mais novos que não tinham, hoje têm e estão inseridos nas redes sociais. Então, isso realmente é muito sério. As pessoas, elas podem causar uma morte com isso, elas podem, olhando para o celular, elas podem causar o atropelamento, bater numa moto que está na lateral e etc. Então, prestem muita atenção, é muito perigoso. Em São Vicente, os motoristas estão mais conscientes ou as autuações também estão num número considerável? É um número alto, né? 3.511 autuações no primeiro semestre, não é um número pequeno. Nossa. O ideal é que fosse zero, mas estão estáveis. O que foi falado aqui, né? O grande problema é que o motorista, quando está parado no semáforo, né? Ele acha que pode teclar no pode celular. teclar. Então, a gente tem muita reclamação, né? Eu estava parado, não estava conduzindo, mas a partir do momento que ele está no veículo, né, que ele se locomove, cai na faixa de rolamento, ele está em trânsito. Então, ele estando com o celular na mão, no manuseio já está passível de ser autuado.
E há muita reclamação nesse sentido. Então, a gente esclarece as pessoas. Está parado no semáforo, está mexendo no celular rapidinho, está sujeito a ser autuado. E com relação à bebida, as pessoas, os motoristas, eles estão mais conscientes sobre a quase tolerância zero com relação a beber e dirigir? Ou isso ainda não acontece? Olha, eu acredito que isso ainda não acontece. Na verdade, mesmo com a multa alta, mesmo com a chance de prisão? Mesmo com multa alta. Esse tipo de infração você tem que pegar parando o veículo, então automaticamente não pode ser só com um agente da CT, você precisa da Polícia Militar, participando também, ou uma blitz, né? E você precisa parar o veículo e fazer a constatação. Mas ainda assim, é da mesma forma difícil de você constatar só simplesmente com a pessoa dirigindo. Sim. Mas você percebe que ainda existe, que muita gente bebe e dirige. Por quê? E não precisa só trabalhar no órgão de trânsito. Você mesmo, quando você está com amigos, quando você vai numa festa, você percebe que a pessoa está bebendo, não é melhor você, né, não ir dirigindo? Não, imagina, eu estou super bem. As pessoas, elas não entendem que elas... estão bem. Você sempre acha que você está bem. Esse que é o grande problema. Então, assim, ainda existe, sim, e você não precisa constatar isso só com autuações, só com blitz. Você percebe hoje, você mesmo, socialmente, você constata isso. Nessas ações educativas, uma delas vocês vão promover... convidando a pessoa a fazer o teste do bafômetro. Nessas ações educativas, vocês percebem que ainda há muita desinformação por parte do motorista? Sim, né? Apesar da gente pressupor que quem é habilitado tem conhecimento pleno da lei, a gente nota que as pessoas não conhecem. Trânsito é muito dinâmico, todo dia é publicada uma resolução nova, alterando ou ajustando alguma regra de trânsito. Assim, é muito dinâmico, muito o dia a dia. A gente está falando muito de bebida, mas um outro fator muito importante também, né, que a gente vê, tem estudos que mostram talvez até mais perigoso que a bebida, é dirigir com sono. Sim. Porque com o sono a gente não percebe, nós perdemos totalmente a noção do trânsito. Totalmente o sentido, na hora que você vê, você apagou, né? Exatamente. Então, quando você associa ainda a bebida, normalmente quem bebe acaba tendo sono também. Na madrugada já está cansado e acaba sendo um risco muito maior. A questão da bebida aí, nós tivemos algumas blitz lá em São Vicente, do Detran, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica. E o que nós verificamos é que assim, a ação tem que acabar rápido. Ela não dura mais de 2 horas, por quê? São muitas pessoas autuadas em flagrante. Então tem que ir por distrito, fazer todo o procedimento. Então é um número muito grande, né? E a gente vê que há um uso muito grande de álcool ainda no trânsito. As pessoas não estão com essa consciência toda. E aí a gente para e pensa, por exemplo, a gente está na Semana Nacional de Trânsito. No entanto, como bem disse o coronel, o trânsito é dinâmico e tem mudanças todo dia. Nós temos políticas públicas eficientes e contínuas, porque não adianta a gente fazer uma Semana do Trânsito e esquecer quais são as obrigações do motorista, quais são os deveres do motorista, os direitos dele ao longo do ano. As nossas políticas públicas, elas estão atentas para a necessidade de, por exemplo, levar para dentro das escolas, na grade curricular, a educação no trânsito, para o trânsito? Eu acho assim, nós já tivemos vários avanços, né, em relação a isso. Nós temos o Código de Trânsito, que há um tempo atrás nós não tínhamos, né? Claro que hoje a situação é diferente, nós temos o celular, nós temos muito mais veículos na via. Nós temos também o mês de maio, que é o Maio Amarelo, que também é voltado totalmente ao trânsito. Então, assim, avanços nós já tivemos, né? E eu acho que o mais difícil, realmente, é a conscientização da pessoa. Vamos supor, você acha que alguém hoje que bebe ainda não sabe que ela vai causar um acidente? Já sabe. Informação não falta, né? Obviamente, quem está dirigindo e está usando o celular, ela também sabe que ela está menos atenta e várias vezes quem já usou o celular pode ter percebido que... Deu um tranco, né? Freou de repente. Você não sabe, quando você vê uma placa de proibido estacionar, né? Uma placa de idoso, uma placa de deficiente, você sabe que ali é proibido. Então, você não precisa só acrescentar isso nas escolas. Obviamente, quando você coloca nas escolas, a criança, ela já cresce com uma consciência, né, com uma conscientização diferente. Mas isso é cultural. Isso é da cultura do brasileiro.
né? Se você vai para fora do Brasil e você pergunta, cadê o seu código de trânsito? As pessoas perguntam, para que um código de trânsito? Elas nem entendem por que você está pedindo isso. A regra é regra, tem a placa lá, para que você precisa ter isso escrito? É a regra, está escrito ali, né? Você vê um pedestre atravessando na faixa usando o celular, ele é advertido ali claramente. Na hora. E por vergonha por estar fazendo Se sente, isso... inclusive, constrangido, né? Extremamente constrangido, ele guarda o celular, não importa com quem ele esteja falando, ele guarda o celular. Então, isso eu entendo que realmente é uma questão cultural, é uma questão que tem que ser mudada, não só nas escolas. As escolas, elas podem passar o quê? As regras de trânsito para as crianças, para que elas já cresçam com isso inserido, né? Mas eu acho que isso é uma questão que isso tem que ser passado, as pessoas têm que entender, o brasileiro tem que entender que se existem regras, elas precisam ser cumpridas. Então, eu acho que é uma coisa mais cultural do que toda uma inserção de conhecimento para as pessoas. Conhecer, eu acho que elas sabem. A lei que pega e a lei que não pega. Eu nunca vi isso, né? Lei é lei. Lei é lei, não pega ou não pega. O que a justiça determina, cumpre-se, já se diz, né, essa máxima no direito, né? Você, coronel, como secretário, como um agente atuante no trânsito de São Vicente, acredita que as nossas políticas públicas, de fato, elas tenham evoluído? E quais são os obstáculos e desafios que ainda precisam ser vencidos para que essa mudança cultural aconteça? Eu acredito que a gente tem que falar de política pública de verdade, né? Não política de pessoas, não do Almeida, da Luciane, da Nathalie, ou de quem quer que seja, né? Tem que ser uma política que seja... né, pública de fato. Pública de fato, que ela continue independente de quem esteja à frente do governo. Exatamente. Né? Uma campanha de vacinação, independente de quem seja o governo, a vacinação tem que ocorrer contra a polio, um exemplo. Então, nós temos, acho que, trabalhar nesse sentido, que se implantem medidas que realmente sejam efetivas, que durem para sempre, né? E a questão da educação, a gente fala, a escola passa conhecimento, né? Educar de fato é em casa. O exemplo. Em casa, exatamente. A gente educa pelo exemplo, né? Exatamente. Quando não adianta o professor na sala de aula falar dizer o que é proibido, a regra, e o menino acompanhar o pai desrespeitando a lei de trânsito. Perfeito. Na porta das escolas, o que você mais vê? Desrespeito à lei de Exatamente. trânsito. Eu sou mãe de criança, todo dia que levo a minha filha para a escola eu tenho pelo menos 2, 3 flagrantes de fila dupla, de gente que para no meio da avenida esperando o filho que está para sair da escola e trava todo o trânsito. E a pessoa ainda se sente no direito de achar que está certa. Perfeito, exatamente. Então é uma questão, ela sabe a regra, ela sabe que aquilo é proibido, mas ela não tem essa consciência, ela não tem isso inserido na sua cultura, ela não entende que ela fazendo isso, ela está olhando só para ela não está olhando para todo mundo que está ali, né? Ela está olhando para o seu umbigo. Sempre que se fala, né? O agente está lá, a pessoa comete a infração na frente do agente ou do policial e ela fala, mas ele não pode orientar, não pode educar? Né? Assim, no ato da infração, o código não prevê essa... Né? Não cabe ao agente, naquele momento da infração, educar, orientar. Ele tem que fazer a autuação. Né? Claro. Depois vai a notificação e aí, posterior, pode até caber advertência conforme a gravidade da multa. Né? Mas o agente de trânsito, naquele momento, ele tem que fazer a autuação. Até porque, como você bem colocou, coronel, a gente presume que uma pessoa habilitada, para ter sido habilitada, deva conhecer as leis de trânsito. Perfeitamente. Com certeza. Perfeitamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando um pouquinho mais de trânsito. Vamos falar sobre rotatórias e lombofaixas. Não saia daí, até já. Estamos de volta e já que o nosso tema hoje é trânsito, o número de acidentes nos cruzamentos onde foram instaladas rotatórias caiu em média 65% aqui em Santos. Sinalização e pintura de solo, tachões, placas para alertar os condutores. A rotatória fica no cruzamento das ruas Saturnino de Brito e 9 de Julho, no Marapé. Dona Giovana trabalha há 5 anos neste prédio bem em frente e garante. Antes aqui era um perigo. Ela chegou a presenciar vários acidentes. Teve uma vez mesmo que um moço veio de moto e entrou debaixo do ônibus que veio a falecer. O rapaz faleceu. Levaram ele, mas não teve jeito. Ele entrou embaixo do ônibus. Só neste cruzamento, entre 2014 e 2017, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 29 acidentes, quase metade com vítimas. A CET colocou em prática um projeto para revitalizar as rotatórias de Santos. São 44 em vários bairros. Mais 2 vão ser criadas na cidade. Uma no Imbaré e a outra na Ponta da Praia.
O gerente de projetos da companhia explica que a instalação atende critérios técnicos. São vias do bairro, onde você tem um número de veículos que não é tão alto, mas você tem um número bem significativo de acidentes. Tá? Então são vias que essas mini rotatórias, elas ordenam o fluxo de chegada desses veículos, fazendo com que o motorista reduza a velocidade e com isso a gente tem uma redução significativa no número de acidentes. Segundo a CET, nos cruzamentos onde há rotatórias, o número de acidentes caiu em média 65%. O gerente explica ainda como elas devem ser utilizadas para maior segurança no trânsito. Ao se aproximarem de uma mini rotatória, eles devem reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que já estiverem circulando por elas. Esta sinalização de dê a preferência está indicada por meio de sinalização vertical, ou seja, as placas de regulamentação. Reduzir a velocidade e dar a preferência para quem já está no fluxo. As rotatórias são, de fato, muito importantes, Luciane, mas a gente ainda vê aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Muita gente sabe o que tem que fazer e não faz, os acidentes continuam. 65% é um número muito bom, mas os 35% a gente pode dizer que estão enquadrados na imprudência e na imperícia? Perfeito. O que você constata ainda hoje em dia, com toda essa sinalização que nós constatamos ali, né? Você percebe que veículos seguem em linha reta. Eles estão vendo que tem a rotatória, eles percebem a sinalização, mas ainda assim eles seguem em linha reta. Isso é o mais comum. E o que acontece? Gente, que absurdo. Se tem alguém circulando, que é o correto, e Não, alguém segue em linha acidente. reta, obviamente acontecem ainda esses acidentes que a gente está vendo. Quem passa bastante, quem acaba fazendo isso com mais frequência, são os motociclistas. Por quê? Porque eles passam entre os tachões, né? A sinalização que é colocada na rotatória, em linha reta. O veículo que está contornando, às vezes, a rotatória não tem visibilidade, não consegue parar, exatamente, e aí acaba tendo um acidente. Mas como nós vimos e como foi dito, né, na reportagem, é um lugar onde é extremamente sinalizado, existe a sinalização de dê a preferência, mas ainda assim não é 100% respeitado por todas as pessoas. Falando em motociclista, os motociclistas eles ainda são as maiores vítimas dos acidentes, tanto em São Vicente quanto em Santos? Sim, São Vicente são as maiores vítimas, né? Logo após os pedestres. E nós temos um comitê que foi criado lá pelo governo, através de decreto, o Comitê de Segurança Viária, que nós fazemos análise de todos os acidentes que há mortes. E nós verificamos, né, que você acabou de falar, a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, muitos, apesar de serem habilitados, não têm condições, às vezes, de transitar em certas vias. Nós temos 2 rodovias que cruzam São Vicente. Sim. A gente nota que, muitas vezes, dentro da rodovia, totalmente sinalizada, da linha reta, ele acaba perdendo o controle do veículo e se acidenta e acaba morrendo pelo excesso de velocidade. Mas os motociclistas, realmente, né, eles são as maiores vítimas nossas no trânsito. Então, a gente já trabalhamos no primeiro semestre com essa questão do motociclista, orientando, avisando, né? A questão da velocidade, né? Sim. Quanto menor a velocidade, é menor o risco. Menor né? o risco, de claro. se você sofrer lesões, de você sofrer um acidente mais grave. Mas o que a gente nota, né, o corredor. Então, assim, às vezes o motorista não tem visão, tá num trecho de curva, ele vem em alta velocidade no corredor, o motorista sinaliza do veículo, muda de faixa, mas ele não está conseguindo enxergar. Então, você tem que sempre estar prevendo o que o outro vai fazer à frente. E um acidente com morte é muito caro, não é? Sim. Existem estudos do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que eles falam em algo em torno de R$647 mil o custo de um acidente de trânsito com morte. Isso é um impacto muito grande. A gente tem que levar em conta, né, quando uma pessoa falece, ela deixa de produzir para o país, passa a depender da Previdência, né? A família perde aquele ente querido, às vezes alguém tem que deixar de trabalhar, quando um acidente com vítima, por exemplo. Que era arrimo de família, por exemplo. Exatamente. Um acidente com vítima grave, a pessoa fica numa cadeira de rodas, por exemplo, né? Alguém vai ter que acompanhar no hospital enquanto ele está internado, depois na fisioterapia, né? Ou seja, ele vai depender de alguém para o resto da vida, né? Para conduzir para um médico, ou seja, perde-se duas pessoas. E a sua fonte de renda acaba sendo o governo, né? Exatamente, né? O governo acaba tendo bancar isso. Então, assim, o custo do país é muito alto. E para a saúde, né? Aquele leito que poderia ser usado por uma pessoa realmente ter uma doença, né? Um câncer, algum outro tipo, ele acaba sendo ocupado por uma pessoa que está vítima de acidente de trânsito. Então, assim, isso a gente às vezes não faz essa conta, né? A gente não fica preocupado. Sim. Porque a gente teve uma análise lá em São Vicente, os homicídios, que é a morte violenta,
A gente dá Já são inferiores à morte, a morte por no trânsito. E às vezes a gente fica muito focado, homicídio e tal, e aí tá morrendo mais gente no trânsito. Violência no trânsito, né? As pessoas têm tanto medo, né? De sair de casa? Pensando, né, em assaltos e etc. E, na verdade, elas também têm que se preocupar bastante também com o trânsito, principalmente quando elas estão no volante, né, se preocupar com o pedestre, quando elas estão conduzindo uma motocicleta, um ciclista. Elas têm que estar sempre atentas a isso. E não é, você pode constatar que não é uma preocupação hoje, né? Hoje o motorista dirige muito mais por ele só do que pelo próximo, do que por quem está conduzindo e completando aquele trânsito. Como a gente bem disse, o trânsito não é composto só pelo motorista de carro, pelo motociclista. É pelo ciclista, é pelo pedestre, é por todos nós que circulamos dentro de uma cidade. Perfeito. E embora você esteja numa condição de motorista, você tem filhos, você tem parentes, você tem amigos, eles podem estar numa situação de pedestre, de motociclista. Então, o respeito mútuo é muito importante. Mesmo porque o motorista, né? Quando ele está ao volante, ele reclama do pedestre. Sim. E pratica arbitrariedades. Mas quando ele vira pedestre, ele acaba reclamando do motorista. Do motorista. Fala que absurdo que está fazendo. E às vezes ele tem uma conduta, às vezes até pior do que aquele outro que ele está presenciando. O pedestre é certamente a parte mais frágil de todo esse sistema. No entanto, tanto pedestre como ciclista têm deveres que precisam ser cumpridos. E muitas vezes a gente também vê acontecer muita imprudência por parte do pedestre e por parte do ciclista. E é muito difícil a gente fazer essa autuação, essa conscientização aqui na nossa região, né? É diferente de outros países, como você bem colocou, que naquela hora que... Um exemplo muito claro, as pessoas caminham digitando no celular, atravessam a rua digitando o celular e muitas vezes acabam sendo atropeladas por imprudência daquele pedestre e não do motorista. Perfeito. E também, o que a gente também constata? Por que esse desrespeito é feito? Por quê? Porque não existe uma autuação, né? Você faz uma autuação para o motorista, você faz uma autuação para o motociclista, mas para o pedestre e para o ciclista, hoje não existe uma autuação voltada para eles. Por quê? Porque ainda não existiam regras claras para isso. Recentemente foi feita uma resolução do CONTRAN que estabelece algumas regras. Ela ainda não entrou em vigor, mas a ideia é que os motoristas e ciclistas também sejam autuados. Os pedestres e ciclistas. Desculpa, os pedestres e ciclistas também sejam autuados. Volto a te falar, ela não entrou em vigor, a ideia é março de 2019, mas eu acho que para que realmente ela entrando em vigor, ela tenha uma eficiência, né? Uma eficácia, uma resposta. Você consiga... Ela precisa estar muito bem regulamentada. Ela é a Resolução 706 de 25 de outubro de 2017. Isso. Ela ia entrar em vigor este ano, mas a Resolução 731 do dia 15 de março prorrogou para o ano que vem a entrada dessa resolução. Ou seja, teremos tempo hábil para conscientizar ciclistas e pedestres de tudo que eles devem também fazer para contribuir com o trânsito seguro, né? Porque hoje, como ela falou, a notificação, né, ela é semelhante a uma autuação de trânsito, mas o pedestre não vai ter o documento do veículo, não vai estar linkado ao veículo. Então, você vai ter que pedir o CPF dele, o endereço, fazer a anotação, para depois se expedir a notificação para a casa dele, para ele fazer a defesa da autuação, para depois vir a multa de verdade, né? Então, assim, esse processo aqui no Brasil a gente sabe que é complicado. Muito complicado, muito complicado. Certamente esses agentes vão ter que ter apoio da polícia em pontos de blitz, porque... pela nossa cultura, vai ter muita gente que vai errar e que ainda vai se sentir no direito de afrontar a autoridade. Então, assim, a gente precisa ter, não só, mas como uma estrutura para fazer valer essa resolução do CONTRAN. É a questão de quem é você, né? Que o agente vai ter que abordar a pessoa e pedir os dados dela. Exatamente. Então... E não obrigatoriamente ela vai estar com um documento, ou pode até estar aí... E falar que não está, né? Exatamente. Porque hoje a polícia, né, ela tem o poder de polícia para abordar com uma atitude suspeita. Então, ela aborda e a pessoa, se não fornecer dados, ela conduz ao DP e faz a legitimação. No caso do trânsito? No trânsito já é mais difícil, né? Porque imagina levar todo o pedestre ou ciclista para um distrito para fazer legitimação, para ver se ele é ou não é quem está falando. Não, aí a polícia que já está trabalhando aos frangalhos vai trabalhar menos ainda, coitados. É um desafio muito grande, né? É um desafio grande, mas eu acredito que
você tem que sempre pensar da forma positiva, né? A gente tem que pensar, isso vai dar certo, vamos começar, né? Vamos tentar regulamentar de tal forma em que se torne viável, né, esse tipo de autuação e que realmente a conscientização, a gente tem que como já trabalhamos em escolas, né, em cursos, em empresas, você tem que trabalhar essa conscientização até lá e tentar aplicar. As regras são as mesmas para o veículo. Você vai receber uma notificação, uma autuação, a regra é a mesma, a regra está no Código de Trânsito Brasileiro. Mas a dificuldade vai ser a identificação, que hoje os veículos você identifica pela placa, né? Vai ser isso. Então, acho que é nisso que as pessoas têm que trabalhar e a gente tem que acreditar. A longo prazo, acho que é uma questão cultural que vai se mudando, né, ao longo dos anos. Né? As pessoas vão entender que isso é para o bem delas. A gente tem uma pergunta no ponto, não é, produção? Pode pôr, por favor? José Luiz Santana Santos. Como solicitar novas pinturas nas lombadas em bairros da Zona Noroeste? A solicitação ela pode ser feita pelo SAC da CET Santos, pode ser feita pela ouvidoria da Prefeitura Municipal, ela pode ser feita através de um pedido, né, escrito e etc. Mas eu acho que a forma mais fácil hoje é por e-mail, né? Por e-mail, você manda um e-mail para o SAC, um e-mail para a ouvidoria, e aí ele acaba chegando até a CT e a gente acaba respondendo conforme o local e etc, né? As lombofaixas são uma alternativa que Santos tem adotado e, como colocou o Coronel Almeida, existem novidades que, quando são implantadas, tiram a pessoa da sua zona de conforto. E aquilo que é para o bem, muitas vezes, acaba sendo criticado até que haja uma consciência global. Por que lombofaixas e qual é a estimativa da Prefeitura de instalação? Nós temos hoje 5 lombofaixas instaladas. Essas 5 lombofaixas nós não tínhamos nenhuma, aí as pessoas cobravam muito. Nós estávamos esperando uma regulamentação. Sempre que existe uma regulamentação, você tem uma certeza de que aquela sinalização que está sendo implantada, ela já foi verificada e que ela vai ter uma eficiência lá no trânsito. Então, em primeiro lugar, nós estávamos aguardando uma resolução, saiu uma resolução, nós implantamos 5 lombofaixas, né? Algumas foram muito bem aceitas e outras nem tanto. As pessoas realmente reclamaram. Por quê? Porque eu tenho que reduzir minha velocidade num lugar onde eu estava acostumada. É o objetivo, né? Num lugar onde eu estava acostumada a não precisar parar, né? Dar uma reduzida, não falou nem parar. E olhe lá, né? É uma reduzida. Você tem toda uma sinalização de advertência, olha, tem lombada, então ninguém vai ser pego desprevenido, você tem toda uma sinalização, né, anterior a isso. E hoje nós temos uma nova resolução, né? Então implantamos 5 e agora temos uma nova resolução onde a gente vai precisar fazer uma revisão de todos os lugares onde nós tínhamos projeto. Essa correção, né, essa nova resolução, ela traz algumas novidades em relação à outra, né? Ela se assemelha um pouco à legislação que nós temos, a regulamentação que nós temos hoje de lombadas, né? Então, elas precisam ser afastadas dos cruzamentos, elas não podem ser no cruzamento, elas não podem ser na frente da escola, né? Essa lombofaixa. E tem outras regras, né? A gente estava até conversando sobre isso. A lombofaixa, entendo, na frente das escolas, é uma das mais solicitadas. Sim. Porém, o que nós entendemos, qual o conceito da proibição? Você pode estar falando de uma universidade, mas você pode estar falando de uma escola infantil. Sim. E quando você tem a continuidade da calçada com a faixa de pedestre, eu acho que a regulamentação, tirando deste local, é para justamente a criança não imaginar, ainda estou na calçada. Eu ainda estou na calçada. De forma distraída, Então, tem algumas regras, realmente algumas com mais sentido do que outras, né? Mas entendemos que tudo que é alterado é porque já foi testado anteriormente, né? Com normas técnicas, com avaliações, e por isso a alteração. Em São Vicente, há a estimativa de se trabalhar com lombofaixas? Nós já temos 7 lombofaixas, né? Nós instalamos até através de um convênio com o Detran. Há muitos pedidos, as pessoas hoje pedem para todo local que tem algum problema de velocidade de trânsito, eles pedem a lombofaixa. Então, assim, se nós formos atender todos os pedidos, a cidade vai virar só lombofaixa. E com essa nova resolução, né, realmente algumas que nós tínhamos previsão de instalação, nós estamos revendo esse quesito. Ela aumentou o custo, a lombofaixa não é barata, é um equipamento caro.
Hoje, ela aumentou. A medida mínima antes era 4 metros, que era o tamanho da faixa de pedestre. Sim. Hoje ela aumentou 1 metro, são no mínimo 5 metros. Então, isso vai impactar no custo também, tem um custo maior. Então, a gente tem alguns pontos, nós estamos analisando, verificando, né, a viabilidade. A questão das escolas, né, tinha muito pedido em escolas, colocar de frente às escolas. Então, foi até uma decepção de algumas diretoras. Nossa, mas não pode. É aquele negócio, às vezes a gente imagina que vai oferecer segurança e às vezes está oferecendo mais risco. O estudo tem que ser muito criterioso, Exatamente, né? exatamente. Então, a gente está trabalhando, é bem aceito, né, muito bem aceito. Lombadas ainda as pessoas pedem muito. E a gente alerta as pessoas, né? A questão principalmente lombadas, que às vezes as pessoas fazem nos bairros por conta própria. Não pode. Elas fazem fora do padrão estabelecido no código, oferece mais risco ao trânsito e às pessoas, e ainda impacta nas residências. Que a gente nota, né? Às vezes a residência, a pessoa começa a rachar e ela vai falar com a prefeitura. E a raiz é a lombada na porta. Principalmente onde você tem veículos pesados, passando ônibus, caminhões. Sem dúvida. Por isso que precisa ser feito por órgãos e por pessoas qualificadas e competentes. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre trânsito. Participam do Bom Dia Baixada o secretário da Secretaria de Trânsito e Transportes de São Vicente, Alexandre de Almeida Costa, e Luciane Beck, diretora de Planejamento e Projetos da CT Santos. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu vou abrir aqui espaço para a participação dos nossos telespectadores da fanpage, o Cláudio Honor Carmo. Ele é presidente do Conselho Municipal de Turismo de São Vicente, o CONTUR. Ele está dando aqui parabéns, parabenizando pelo tema, e está fazendo a seguinte colocação. Há falta de agentes de trânsito ou da Polícia Militar na entrada e saída das escolas municipais e estaduais, a fim de priorizar nossas crianças e idosos que ainda acompanham seus netos e filhos nos trajetos de fluxos maiores no entorno e contorno das escolas. Como é que funciona, para quem está em casa entender definitivamente, como é que funciona essa presença do agente de trânsito nessas áreas, vamos dizer assim, mais vulneráveis, onde, por exemplo, tem muito fluxo de crianças? Como que a gente pode solicitar um agente da CT, por exemplo, ou um agente da Secretaria de Trânsito? Hoje, já existe esse direcionamento, realmente atender a todas as escolas municipais e particulares do ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, realmente é impossível. Nós temos uma quantidade muito grande de escolas, elas estão espalhadas em todos os bairros. Como que é feito esse direcionamento? Obviamente, nos lugares onde nós temos escolas localizadas em vias mais movimentadas, né? Ou em lugares onde você constata que, mesmo não sendo tão movimentado, o número de reclamações dos pais, de imprudências e de desrespeito, o que acaba tendo uma confusão grande no trânsito. Então, nós direcionamos para reclamações desse tipo dos pais e também para lugares mais movimentados. Mas o importante, assim, o agente de trânsito, ele está lá para organizar, para fiscalizar, obviamente, sim, mas nós temos atitudes junto às escolas que são anteriores, e eu acho que essas providências que são mais adequadas, né? De ir lá e verificar junto com a diretoria da escola quais são as dificuldades que eles enfrentam e trabalhar junto com eles, sim, às vezes, em parceria. Exatamente, em sinalização, em orientação para os pais naquele problema que eles estão tendo, orientar as próprias crianças qual é a forma mais adequada de se trabalhar, né? Então, existem outros mecanismos que não só o operador na frente da escola, né? Então, muitas escolas já procuraram a CT Santos e, em conversa, nós chegamos em uma sinalização, nós chegamos num acordo, numa orientação aos pais. Num consenso, num denominador comum. Sim, e que muito melhorou esse fluxo na porta das escolas. E em São Vicente, como que é essa questão? Primeiro, mandar um bom dia para o Cláudio Honor, um grande colaborador do município, sempre parceiro, sempre ajudando. Como foi dito aqui, nós não temos como atender todas as escolas, né? Porque o agente de trânsito ele não só faz a entrada e saída das escolas. A gente acompanha obras públicas, que são muitas, né? Outras travessias perigosas, alguns trechos da área centro. Então, assim, tem muito serviço para fazer. Mas a gente pede, né,
que entre em contato com a Secretaria, através do e-mail cetran@sãovicente.sp.gov.br ou através do telefone 3465-9000, que é um telefone da nossa Secretaria. Para que passe a sua necessidade, a gente mande o diretor de trânsito até o local para conversar com a diretora, para verificar qual a necessidade de fato. A gente atende aquelas que são mais críticas, né? A gente faz até um rodízio, às vezes tem um problema da determinada escola, né? Nós alteramos, resolve-se o problema, a gente vai para outra. E é que a gente pede, né? Na hora de buscar o filho na escola, só vá buscar o filho na escola. Porque é o momento que o pai aproveita para tratar um probleminha com o professor, com o diretor. Então, ele para o carro, ele desce... Ou bater papo com os amigos, né? Bater o papo com os amigos, pô. Então, assim, isso acaba, né, causando transtornos. Então, se ele parar simplesmente, entrar o aluno e for embora, ótimo. Mas aqui sempre tem um pouquinho a mais. A gente vai ter um pouquinho mais de fluidez. Falando em obras, como bem colocou o secretário, que o agente não fica só na questão das obras, a CT vai ser responsável, em parceria com a Dersa. Há uma obra lá na Ponta da Praia que parece que, enfim, vai resolver um problema, um conflito que é antigo entre motoristas que estão para embarcar na área de embarque da Dersa e motoristas que não vão embarcar e querem seguir a sua vida. É isso mesmo? Isso mesmo. Hoje, a grande dificuldade da fila da balsa Santos-Guarujá não é a fila do veículo comum, é a fila hoje da prioridade. Né, e da hora marcada. A prioridade, principalmente, antes ela era de 65 anos para cima. A partir do momento em que ela entrou de 60 anos para cima, você pega muita gente que ainda está trabalhando e que trabalha em outro município. Sem dúvida. Então, esse fluxo aumentou e muito. E a fila da prioridade, que era uma fila reservada para dentro do espaço da Dersa, né, que era reservada para 5, 8 veículos no máximo, é óbvio que hoje em dia você não comporta mais, né? Então, as alterações são em razão disso, desse acréscimo muito grande. A ideia dentro do município de Santos, a partir do Canal 7, né, no sentido balsa, você reservar esse espaço exclusivamente para a fila da balsa. Né? Você tem lá 3 faixas de rolamento, onde você consegue acomodar um número grande de veículos, né? Então, todos os demais veículos que querem ir para a Praça Gago Coutinho, né, para o mercado de peixe, elas pegariam a Rio Alberto, vem pela praia, entra no Canal 7 e pega a Rio Alberto. A prioridade, a princípio, ela está sendo planejada também para ir pela Rio Alberto. Ela vai pela Rio Alberto e ela, como esse trecho da Saldanha da Gama, né, que nós estamos falando, ela vai ficar só sentido balsa, Sim. Chega lá na frente, perto da praça, ela vai acabar não tendo saída de veículos. Sim. O pessoal entrou. Então, quem vem pela Rio Alberto acaba entrando no sentido contramão da Saldanha da Gama, bem naquele trecho. Então, e todos entram pelo mesmo portão hoje existente ali da balsa. Eu não sei se deu para entender, porque assim tem que conhecer muito bem o lugar e a circulação. A fluidez vai ficar muito melhor lá naquela região. Exatamente, mas essa é a ideia. O mercado do peixe continua lá. Tudo igual, né? A princípio, vamos fazer uma alteração. Então, a ideia é tirar realmente quem causa o conflito ali na área do mercado para uma outra área. Né? Essa proposta já começou a ser desenvolvida e entendemos que até novembro ela já está instalada. Muito bom, essa é uma excelente notícia. E com relação às centenas, dezenas de obras que estão acontecendo em São Vicente, os agentes de trânsito estão posicionados para orientar os motoristas, secretário? Sim, são muitas obras, né, de recapeamento das vias, então muitas mesmo, né, e nas principais vias da cidade. Sem dúvida. Então, assim, não tem como melhorar a cidade sem, às vezes, causar um transtorno. Não tem jeito. Eu sei que Santos, às vezes, reclama um pouquinho, que nem a presidente Wilson, quando ela foi recapeada, foi feito nós caímos de 3 faixas de rolamento para uma, que não dá para deixar 2 por questão de segurança até dos motoristas. E mesmo com a gente, né, puxando o trânsito, nós tentando dar mais fluidez, mas não tem jeito. Trânsito e fluxo. Exatamente. Reduziu o número de faixas de rolamento, vai dar congestionamento. A gente vê um acidente em uma faixa de rolamento, já causa um transtorno danado. Mas é para melhorar a cidade. Sem dúvida. A cidade está melhorando, as pessoas reclamavam muito, né, da qualidade do asfalto, dos buracos. Talvez um dos maiores desafios da atual administração seja resolver o problema dos buracos na cidade. Exatamente. Né? Então, o governo está trabalhando firme para isso, para deixar, né, uma condição melhor para todos. E não é só para o munícipe de São Vicente, mas todos que transitam por São Vicente. Então, assim, vamos ter paciência, vamos ter calma, porque é para melhor. Né? Se fosse para pior, eu até entenderia que as reclamações, né, são aceitáveis, mas é para melhor, a cidade está
está ganhando outra cara, então isso é muito importante para todos. Dentro da Semana de Trânsito, São Vicente desenvolveu uma camiseta. A gente está chegando próximo ao fim do programa. Eu queria mostrar, por favor, pode abrir, secretário. Acho muito bacana. Essas camisetas, o pessoal da Secretaria está vestindo elas essa semana. Isso, nós estamos usando a nossa campanha, né? Nós somos o trânsito, que é o tema central da campanha de trânsito, e nossa aqui, São Vicente, trânsito sem acidente. Isso né? aí. Que é o nosso lema, é uma das formas de nós deixarmos a nossa marca. E até aproveitar aqui, né? Nós estamos falando de trânsito, dia 23 de setembro, é o Dia Nacional do Agente de Trânsito. Aquele que trabalha, né? Pela fluidez, pela mobilidade. Às vezes a gente enxerga só como um fiscalizador, uma pessoa que... Como um inimigo. Um inimigo, mas não é. Né? Onde tem evento, tem um agente de trânsito. Fechou a praia para um evento, tem que ter o desvio de trânsito, tem que ter o agente de trânsito. Então, acho que é essencial essa figura. Nós temos que valorizar o agente de trânsito e respeitá-lo. E respeitá-lo. Eu acho que isso é o mais importante. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero também agradecer aqui a participação do Edmar Lima Cordeiro, que nos acompanhou pela nossa fanpage no Facebook, e a todos vocês que estão em casa e que acompanharam esse debate sobre trânsito, que não é e que não deve ser apenas na Semana do Trânsito, mas o ano todo. Muito obrigado, secretário, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Luciane, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Muito Obrigada. bom dia. Bom dia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal.